Então, gente, boa tarde. Eu sou o Marco, R2 da UTI. O trial hoje que eu vou apresentar é um trial que buscou avaliar o uso precoce da vasopressina em pacientes em contexto de choque séptico. Foi um estudo feito na Austrália, utilizando dados observacionais, e depois foi feita uma emulação a partir desses dados, gerando assim um trial. É uma forma diferente assim de avaliação e de análise estatística a partir de dados observacionais. De primeiro autor a gente tem o Kyle White e o Raul Costa, e de autor sênior que auxiliou o falecido Dr. Rinaldo Bellomo. Então, os tópicos da aula hoje, a gente vai avaliar a fisiologia da vasopressina, um pouco de farmacologia, um background de alguns artigos e a síntese propriamente dita do artigo. Por que a gente usa a vasopressina e por que a gente utiliza ela tanto assim na nossa prática, pelo menos aqui na nossa escola? Ela tem um racional fisiológico interessante, principalmente que ela parte e é produzida no hipotálamo, secretado pela neurohipófise, e ela exerce um efeito hormonal, principalmente auxiliando na secreção de insulina e agindo principalmente auxiliando na liberação de cortisol. Então, quando a gente parte daquela premissa da sepse, que às vezes a gente faz uma reposição com minerocorticoide ou até com corticoide, no caso da hidrocortisona, utilizar a vasopressina tem um racional fisiológico. Ela exerce um efeito de agregação plaquetária, porém talvez esteja envolvida num processo de plaquetopenia. E quando a gente entende um pouco assim sobre a fisiopatologia da sepse, aparentemente a ira na sepse ela tem um componente hiperêmico, uma vasodilatação da arteríola eferente. A vasopressina, diferentemente dos vasopressores adrenérgicos, ela exerce um efeito mais seletivo na arteríola eferente. Então, melhorando ali um pouco da parte da filtração glomerular. Vocês vão ver que alguns trials assim buscaram avaliar esse efeito benéfico do uso da vasopressina na função renal. E agora, basicamente, o grande motivo que a gente utiliza ela para exercer um maior efeito de vasoconstrição das arteríolas, principalmente ligando no receptor V1, aumentando a pressão arterial e, por consequência, um melhor fluxo. Entretanto, como na UTI, igual o Dr. Marcelo fala, não existe almoço grátis, geralmente a gente acaba perdendo um pouco de débito cardíaco. E aparentemente a vasopressina pode estar associada a alguns outros efeitos colaterais. Ela tem um efeito de vasoconstrição um pouco maior da pele, então aparentemente relacionada com isquemia de extremidades, e também um grande medo que é a isquemia mesentérica, que é relatado na avaliação fisiológica dela. De farmacologia, a gente vê que a ampola tem em torno de 20 unidades por ml. Inicialmente pode diluir tanto em glicosado quanto em soro fisiológico, e ela fica nessa concentração basal de 0,2 unidades por ml. A dose é partido de alguns estudos prévios, então ela é independente do peso. Tem alguns estudos que sugerem a gente utilizar a vasopressina baseada no peso, mas geralmente a gente faz um uso de 0,01 a 0,04. Alguns estudos trazem uma dose até de 0,06. Um ponto importante para a gente lembrar, tanto no início de ação quanto no desmame, é que ela demora um efeito um pouco maior para exercer sua função. Então, em torno ali de 15 minutos para ela começar a exercer o tempo tanto de meia-vida quanto no início de ação. E ela, diferente dos receptores da parte mais adrenérgica, ela aumenta a resistência vascular, porém ou mantendo o mesmo débito cardíaco ou até mesmo reduzindo ele. E quando a gente estuda assim a vasopressina, será que realmente faz sentido a gente usar? Então, esse estudo de 97, ele buscou avaliar dois tipos de choque: o choque cardiogênico e o choque séptico. No choque cardiogênico, a gente vê que a concentração plasmática de vasopressina, no choque cardiogênico, ela tem vários parâmetros. Então, tem pacientes que são depletados de vasopressina e tem pacientes que têm níveis aparentemente normais de vasopressina no sangue. Enquanto nesse subgrupo aqui, nesse grupo do N de 19, a gente viu que a vasopressina é depletada no grupo do choque séptico. E nessa análise, agora avaliando parâmetros mais fisiológicos desses pacientes do grupo do choque séptico, a gente vê que antes da vasopressina e após ela, realmente ocorreu um aumento da pressão, principalmente da pressão sistólica,
porém com uma certa redução assim, do débito cardíaco. Acho que aí, quando a gente pensa em utilizar ela, talvez é algo que a gente tem que ter guardado no bolso para utilizar esse vasopressor. O primeiro grande trial que procurou avaliar o uso da vasopressina foi o VAST. Foi um estudo feito em 3 países, e ele pegou um grupo de população de pacientes em choque séptico após a reanimação inicial lá com volume. A dose da vaso foi de 0,01 a 0,03, e lá eles utilizavam 5 microgramas por minuto. Eu fiz o cálculo assim, para um paciente de 70 kg, dá em torno de 5 ml hora. E o grupo controle era aumentar nora ou acrescentar um segundo vasopressor sem ser vasopressina, e eles buscaram avaliar a mortalidade em 28 dias. O estudo, apesar de ter um N até um pouco significativo, foi neutro, tanto na mortalidade em 28 dias, e quando a gente avalia um desfecho secundário, geralmente nos estudos da sepse, mortalidade em 20 dias neutro. E de desfecho de segurança também foi neutro. É bem difícil avaliar desfecho de segurança em estudo de sepse, de vasopressor, porque tem muita coisa assim que pode interferir no estudo, mas a gente vê que o grupo que utilizou vasopressina aparentemente teve um maior número de isquemia de extremidades, enquanto o grupo que utilizou somente noradrenalina aparentemente teve um maior benefício relacionado a desfecho cardiovascular. Então, foi neutro, tanto da mortalidade quanto de desfecho de segurança. O que esse estudo traz para a gente? Aparentemente, foi seguro usar vasopressina. A partir disso, ela foi introduzida de maneira mais interessante no mercado. Um ponto importante é que a gente sempre tem que ser cético aí na análise de subgrupo. Eles trouxeram que naquele grupo que tinha um choque séptico com a severidade menor, ali em torno de 5 ml hora, em 90 dias, aparentemente, a vasopressina foi associada com redução de mortalidade. Então, mais uma informação, análise de subgrupo, a gente guarda essa informação também no bolso. Depois, em 2016, veio o estudo Vanish. Foi um estudo fatorial, 2:2, e foi feito principalmente no Reino Unido. E agora ele procurou avaliar um desfecho centrado no desfecho renal da vasopressina. A gente usa a vasopressina principalmente para poupar vasopressor, no caso a noradrenalina, e principalmente baseado naquele racional fisiológico de tratar uma sepse hiperêmica, gerando uma vasoconstrição da arteríola eferente. Então, o desfecho do Vanish foi basicamente avaliar desfecho renal nesses grupos de paciente. Aqui, ele traz outro ponto importante. Ele utilizou vasopressor introduzidos geralmente nas primeiras 6 horas do início do choque. É um detalhe também importante. Utilizou vaso 0,06 unidades por minuto e o grupo controle foi nora. E ele avaliou dias livres de ventilação, dias livres de IRA. Como foi fatorial, ele também utilizou aquela praxe tipo de dividir se fez uso de corticoide ou se não fez uso de corticoide no desfecho analisado. E a gente viu da mesma maneira, os dias livres de IRA foram neutros, e a mortalidade em 28 dias também foi neutra. Porém, quando a gente analisa o desfecho relacionado à parte de indicação de diálise, pacientes que precisaram de diálise, no grupo vaso, 25% dos pacientes dialisaram e no grupo nora, 35%. A gente sabe que a indicação de diálise, ela depende de vários fatores, depende lá de quem está carregando o carrinho, ele quando vai passar a visita, mas a gente viu até no próprio PET do último mês que a indicação de diálise é algo bastante relativo de pessoa para pessoa. Então, depende do médico assistente, depende até da logística do centro para a indicação de diálise. Mas é um ponto importante para a gente entender que exercer um efeito na redução de diálise numa análise de subgrupo. A gente colocou todos esses artigos e esse racional fisiológico, e o que o Surviving Sepsis Campaign de 2021 sugere para a gente? Beleza, tenho que manter minha PM em torno de 65, 75, estou com nora, não consegui chegar na meta de PAM, então é uma terapia guiada por meta, a partir de pressão. Ele sugere adicionar um segundo vasopressor, incluindo a vasopressina. Isso é uma evidência fraca com moderada qualidade de evidência. E qual que é o valor de noradrenalina que ele sugere para a gente? Em torno de 0,25 a 0,5. A gente vê que isso é um gap de nora bem importante, assim, de 0,25 para 0,5 é uma diferença bem importante assim, de paciente.
Tem autor que às vezes vai considerar um 0,25 um choque não refratário, a partir de 0,5 um choque refratário, então é um espaço bem grande ali para você considerar associar um vasopressor. Então, esse grupo da Austrália optou por fazer esse estudo, que é um Target Trial Emulation, a partir de um banco de dados de 15 UTIs na Austrália. Então, eles vão pegar dados de um estudo observacional, simular um trial e, a partir disso, avaliar um desfecho do estudo. E a pergunta do estudo é a seguinte: em pacientes com choque séptico, o início precoce de vasopressina, leia-se, em até 6 horas, reduz a mortalidade hospitalar em comparação à terapia padrão de não uso de vasopressina? Então, a população do estudo foi pacientes em choque séptico, com mais de 18 anos, admitidos nas primeiras 6 horas de admissão. Foram excluídos pacientes em cuidados paliativos, morte encefálica, que não compreendiam o critério de choque séptico, incluindo a parte de lactato, e eles excluíram os pacientes que estavam em uso de vasopressina na primeira hora da admissão. Como é um target trial, geralmente eles têm que partir de um tempo zero. E como o paciente subiu na UTI, e o critério de inclusão deles incluíram o paciente subir para a UTI, eles não iam conseguir diferenciar se aquele paciente já veio do pronto-socorro, quando é que entrou essa vasopressina. Então eles excluíram esses pacientes que já estavam em uso de vasopressina na primeira hora. A intervenção era o uso precoce de vasopressina e o controle era o uso de droga vasativa, critério da equipe assistente, porém sem incluir vasopressina. E a mortalidade foi avaliada em UTI em 30 dias. A parte da metodologia estatística. Eles partem da ideia, então, de pegar dados observacionais, fazerem uma emulação, ou seja, gerar uma hipótese de um ensaio clínico randomizado, e, a partir da geração de clones, de dados de paciente, fazerem a emulação do dado estatístico. Então, eles fazem a simulação do ensaio clínico a partir dos dados observacionais que eles têm, assumem um intervalo de confiança de 95%, eles utilizam a Parametric G-fórmula para avaliação por análise de protocolo, e para estimar o risco dos resultados, eles utilizavam as simulações de Monte Carlo. Como é mais ou menos feito assim a parte do estudo? Então, eles pegam o baseline dos pacientes, idade, sexo, a parte, ventilação mecânica, e eles dividem nos grupos de paciente. E é feita uma intervenção no tempo zero. A intervenção no tempo zero por exemplo, fazer o uso da vasopressina em até 6 horas. A partir disso, eles ficam emulando os dados, e a partir dos dados de baselines, eles vão utilizando a fórmula paramétrica e para estimação de risco a fórmula de Monte Carlo, a partir de um mecanismo de geração de clones. A partir disso, eles calculam o tempo da exposição do efeito em tempo zero e geram um desfecho primário em 30 dias. Como que foi feito o flowchart da amostra? Então, eles pegaram dados de 2015 a 2021, dessas UTIs, foram selecionados 74 mil pacientes. Grande parte foi excluído por não ser sepse, e de aproximadamente 11 mil pacientes que tinham quadro de sepse, 3 mil foram incluídos pelo parâmetro de choque séptico. Então, 11 mil tinham sepse e 3 mil foram caracterizados como choque séptico. Dessa população de sepse que foi excluída, grande parte foi excluída porque eles iniciaram vasopressor após 6 horas da admissão na UTI e porque alguns não fechavam o critério obrigatório de lactato. Como eles utilizaram o Survive Sepsis Campaign, a definição é I. Então, acaba que precisa da priorização do lactato para a definição do paciente. A população era principalmente sexo masculino, em torno de 62 anos. A grande maioria veio da sala de emergência, que é bastante característico da nossa amostra aqui no HC. O SOFA médio da população é em torno de 7. 60% da população estava ventilada, o que me chama bem a atenção, assim, considerando que foram intubados ali, talvez no contexto de rebaixamento de choque séptico. E 10% fazia uso de diálise nas primeiras 24 horas. Isso aqui, basicamente, dados de gravidade dos pacientes.
Em relação ao uso de outros vasopressores, um ponto importante é aquela máxima, talvez, que a gente tem, a partir dos estudos do Adreno, de talvez iniciar a hidrocortisona em associação quando entra um pouco de vaso. A gente vê que nessa prática dele, 50% da população da amostra utilizava hidrocortisona junto, e desses pacientes, 40% fizeram uso de vasopressina. E a vasopressina foi iniciada geralmente quando a nora girava em torno de 0,25. O desfecho primário do estudo, então, de mortalidade em 30 dias, levou em consideração no eixo Y aqui a mortalidade em 30 dias e no eixo X o tempo de internação na UTI em horas. Com um gráfico assim, um pouco difícil de ver, principalmente que ele traz uma sobreposição do grupo que nunca utilizou vaso e do grupo que utilizou em 6 horas. Mas a gente vê na análise e de risco que teve um desfecho positivo. A mortalidade em 30 dias no grupo controle, ou seja, que não utilizava vaso, foi 19,34 e do grupo vasopressina de 18,45, com aparente efeito protetor em utilizar a vasopressina de maneira precoce. Quando a gente avalia alguns outros desfechos, baseando em quanto mais precoce foi utilizada essa medicação e na dose dependente de noradrenalina, a gente vê primeiro que quanto maior a dose que se associou à vasopressina, vai perdendo o efeito protetor da vaso. Talvez seja porque esse choque é tão ruim que a gente adicionar um segundo vasopressor talvez não faça sentido, ou talvez com 0,1, um choque mais leve, igual o Vach tentou mostrar na análise de subgrupo, tem um racional de se utilizar em pacientes menos graves. E a gente vê também que ela é dependente do tempo de uso do início da medicação. Em relação a desfechos, principalmente analisando a gravidade do paciente, então lactato, qual a dose iniciada, a parte se usava ventilação mecânica ou não, existe uma tendência ao grupo da intervenção e do uso da vasopressina precoce. Eu queria trazer um pouco de análise e discussão do artigo, mas eu acho que isso fica para uma segunda hora, daqui a pouco, inclusive, né? Mas eu quero trazer a mesma ideia, talvez, que o autor trouxe, que foi um estudo observacional e realmente trouxe toda essa utilização de emulação de dados para gerar esse trial, mas ele traz a ideia que realmente precisa de um ensaio clínico randomizado para a gente conseguir avaliar essa questão do uso precoce da vasopressina. Eu acho que é algo na nossa escola, e eu queria trazer a ideia do estudo brasileiro, que é o Nova Trial, que está em processo, foi selecionado 260 pacientes, se eu não me engano são 2.800 pacientes para fazer o fechamento do estudo. Provavelmente deve ter alguns outros que estão sendo feitos no exterior, mas esse aqui é brasileiro, e ele traz essa ideia de fazer um uso precoce da vasopressina nesses grupos de pacientes, e comparar em desfecho de mortalidade quando é que se existe um efeito protetor para a gente conseguir cuidar ainda melhor dos pacientes em choque séptico. Beleza, gente, é isso. Uhum. O Arthur tira aqui? Como é que... Tá bom.